Aí, los amigos, como estão? Bate com el aporte, como estão? Hoje eu tô fazendo a minha primeira live durante o dia, então eu peço que vocês vão entrando, vão deixando nos comentários se tá tudo legal, como que está, se o áudio está bem. Comentem aí se o áudio está bem, daqui a pouco a gente já começa, daqui uns 5 minutinhos já começamos a nossa aula. E hoje eu quero que vocês entrem que a aula vai estar muito legal, eu vou explicar bastante coisa, inclusive eu postei um vídeo sobre a aula que eu vou falar hoje para nós aqui. Eu postei um vídeo com outros termos e vamos usar essa mesma aula com este termo. Espero vocês, daqui a pouco estamos juntos, hein? Enquanto isso, vão curtindo a musiquinha. JK, vamos entrando pessoal, JK de rabo, daqui a pouco já começamos, mais 2 minutinhos já começamos, hein? A paciência vale um pouquinho e já vamos começar. Hoje vai ser curta a nossa live, mas vai ser muito importante. Vamos se preparando, manda o link para mais pessoas, para os seus grupos, para a gente participar desta live. Um pedido especial, peguem caneta, caderno, lápis, apagador, acho que é apagador que fala borracha, né? Para poder participar da live. Vamos lá, vamos fazer isto.
Alpei, los amigos, Batecomba El Aporte, como estão? Bem-vindos a esta live. Hoje eu estou fazendo o teste da nossa live aqui durante o dia, a primeira live que estou fazendo aqui junto com vocês. E eu quero que vocês comentem aí se o áudio está bom, como que está o áudio, né? Hoje a nossa aula está muito legal, a gente vai aprender muitas coisas legais hoje. Na verdade, vamos aprender 6 frases com 2 palavras, né, que são quase semelhantes e quase iguais. E eu queria que vocês falassem se o áudio está bom, como que está, né? Porque daqui para mim está tudo bem. E a gente pode, inclusive, já começar, né? Quero agradecer quem está participando da nossa live, né? Estão ativos sempre aqui no canal com a gente. Isso é muito bom, né? Estou muito feliz por estar sempre compartilhando com vocês, como que eu posso dizer aqui, os conteúdos, né? Então, gente, vamos aproveitar. Deixa eu ver quem mandou mensagem aqui, dá uma olhadinha aqui, né? Já Sadia Porã, está sim, está ótimo, beleza. Vamos então começar a nossa aula, né? Já estamos até com bastante pessoas assistindo, estou até feliz, né? 7 pessoas é bastante pessoas para parar e assistir no horário igual hoje, né? E vamos lá, vamos começar então. Passei aqui para a nossa lousa digital. Eu só quero comentar com vocês antes, eu estou aparecendo aqui no cantinho aqui, né? E eu quero dizer para vocês o seguinte: eu já postei uma aula semelhante a essa com as mesmas palavras, né? Só que eu resolvi trazer aqui na live para que possamos ter mais, como que eu posso dizer para vocês, possamos ter mais didática sobre este conteúdo, este material, né? Então nós vamos ver primeiramente aqui a palavra desejo, né? Como que nós usamos desejo, né? Eu trouxe exatamente isso aqui porque é bem assim, como que eu posso dizer para vocês? É bem curioso, vamos dizer assim, a forma de usar, porque o desejo em Guarani é uma partícula, né? E eu vou escrever lá aqui, que nós falamos se, né? Se seria a partícula do desejo, de demonstrar vontade, vontade de desejo, a partícula se, né? E aí, como que nós usamos essa partícula, né? Lá no vídeo, ou seja, no vídeo que eu postei aqui no canal do curso, não dá para explicar muito bem, mas aqui eu quero explicar direitinho para vocês, né? Então, tem primeiro esta palavrinha que a gente já vai traduzir aqui, ó. Quero ficar com você, a gente vai traduzir esta palavra, quero ficar com você. Como que a gente traduziria quero ficar com você? Então, vamos começar, né? Puitasen dive. Assim. Isto aqui seria a tradução daqui de cima, né? Quero ficar com você. Puitasen dive. Agora a gente vai tentar entender isso aqui, como que funciona, né? Reparem que o verbo putar quer dizer ficar, né? Ficar. Temos aqui então ficar. E aqui nós temos o A da primeira pessoa, porque quando eu falo che aputar, eu fico, né? Aí vocês já vão entendendo já mais ou menos como é. Aputar, então, quer dizer eu fico, né? E esse se é a partícula da vontade, do desejo, então do querer aqui no caso. Então, quero ficar aputar-se. Quero ficar aputar-se. Aí nós temos ne, que é com, né? Ou seja, ne seria você, né? E com endive, junto com você. Porque o Guarani, ele posposiciona. Este ne vem do de, que é da segunda pessoa, de segunda pessoa, que no caso aqui vira ne, porque esta palavra é nasal. Estão conseguindo entender, gente? Então, por exemplo, se eu quiser falar uma palavra com desejo, ou um verbo com desejo, eu tenho que falar a primeira pessoa, eu, a palavra em si e o se da partícula. Por exemplo, quero ir, ou quero. Vamos falar outra. Quero sentar, por exemplo. Eu vou escrever aqui do lado, né? Sentar, quero sentar, né? Deixa eu só copiar aqui um texto. Quero sentar seria assim, aguapucê, né? Quero sentar. Eu vou deixar aqui por cima, depois eu apago. Vamos prestar atenção nela aqui. Aguapucê. A da primeira pessoa, guapu quer dizer sentar e se à vontade. Então, aguapucê, quero sentar. Aguapucê. Só para a gente entender como é mais ou menos, né? Perfeito até aí? Deixa eu ver como é que tá aqui os nossos chats, né?
Rohendu Porã. Chassadie Ponente AVI. Está sim, Rohendu Porã. Ótimo, então, gente. Obrigado pela participação de vocês. Agora nós vamos ver outra partícula de desejo, né? Que é também expressando desejo. Quero ir à Europa. Quero ir à Europa. Como que eu falo, por exemplo, aqui? Quero ir à Europa. A gente já vai ver isso aqui na prática, né? Arrasê Europa P. É a mesma coisa novamente. Então aqui, arrasê Europa P, né? A gente está falando aqui no caso do A da primeira pessoa. E arra quer dizer eu vou. Este verbo tem uma forma de conjugar diferente, né? Então, isso eu vou ainda dar aula. Isso aqui faz parte da gramática e é mais assim, um pouco mais aprofundado, mais difícil, né? Então, arrasê, a partícula C, né? Europa P. Quer dizer, eu quero ir à Europa. Arrasê Europa P, né? Temos a final aqui que é quero comer doce. Como que eu falaria, por exemplo, quero comer doce em Guarani? Aqui vocês têm que prestar bastante atenção, porque aqui realmente, quando eu falo quero comer doce, eu tenho que expressar algo bem. Vai ser uma expressão bem diferente. E eu vou escrever aqui. Baerreenva, assim. Raulsemba erreenva. Posso colocar, inclusive, Xerraulse, né? Para ficar mais enfatizado, né? Xerraulse. Assim, Xerraulsemba erreenva. Eu estou falando o que aqui? Eu quero comer doce, né? Só que a gente vai se ater aqui à tradução de novo, né? Reparem que todos os queros aqui fica em desejo, quero de vontade ou de desejo. Então, Xerraulsemba erreenva. Vamos entender a fundo isto aqui. Re'en quer dizer doce, né? Re'en é doce ou açúcar, algo doce. Nós falamos re'en em Guarani. Bae quer dizer coisa. Então, coisa doce, né? Coisa que é doce. Bae re'en. E esse vá que é doce, né? Aqui estou falando que realmente é doce. Então, bae re'enva, coisa que é doce. Aí eu falo che, eu, né? Ra-u-se, quero comer, né? Che ra-u-se, eu quero comer, coisa que é doce. Então, che, eu, e aqui temos a partícula quero. Olha onde ela veio. Eu comer, quero coisa doce. Seria assim, feito no Guarani, né? Eu comer, quero coisa doce, ou eu quero comer coisa doce. E por que que eu interpreto que eu quero comer coisa doce? Porque eu falei, eu comer, quero, então quer dizer, eu quero comer, né? Até parece que as pessoas estão falando erradas, né? E não é. Então, eu vou ler aqui agora, assim, inteira estas palavras para vocês escutarem o Guarani e aprimorar também o ouvido de vocês. Vamos lá. Aptase ne nive. Aptase ne nive. Aptase ne nive. O meu quadradinho da câmera está aqui do lado, né? E aí eu vou olhar para vocês e vou falar esta frase, tá bom? Aptase ne nive. Aptase ne nive. Quero ficar com você. A primeira frase. Arrase Europape. Arrase Europape. Aqui eu acabei não explicando, né? Europa e P quer dizer dentro da Europa. Então eu quero ir à Europa, né? Eu quero ir a qualquer cidade de Europa. Estou falando arrase Europape, né? Quero ir à Europa. Aí temos aqui Xerra o Semba Erreenva. Xerra o Semba Erreenva. Xerra o Semba Erreenva. Olha só de novo. Xe. Deixa eu abrir aqui a câmera grande e aí a gente vê melhor, tá bom? Aqui, ó. Eu vou ler e vou olhar aqui para vocês, né? Aptase nendive. Lembrem do gente. Ó. Aptase nendive. Quero ficar com você. Arrase, arrase. Lembrem que o H que temos lá significa ra, né? De ra de rato. Então, arrase nendive, ou seja, arrase Europa P. Pode ser também nendive, quer dizer, quero ir contigo, quero ir com você. Arrase nendive.
E temos a outra que quero comer doce, Hausemba Erreenva, ou Hausemba Erreen, posso falar também que realmente é doce, porque aqui quando eu falo She Hausemba Erreenva, eu estou falando eu quero comer algo que é doce, né? Tudo bem, deixa eu voltar aqui de novo. Então vimos aqui que desejo, vamos voltar a recapitular tudo novamente. Vimos aqui que desejo significa ser, né, que é da partícula ser, e usamos ele a final de cada verbo, né, conjugado, ou cada palavra que a gente já conjuga, né? Bom, eu espero que vocês tenham aprendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem mensagem aqui no chats agora. O chats é só para quem se inscrever no canal, né? Então, quando você se inscrever, espera um minutinho que você já está liberado para poder mandar áudio. Áudio não, mensagem, né? E pode mandar a mensagem que eu vou atender a todos, porque agora só temos mais uma parte para finalizar a live, né? Então eu vou pedir para vocês mandarem coisas que vocês querem aprender para me ensinar vocês também aqui. A Regina comentou assim, Arracê Paraguaipe, né? Ou Paraguaipe, né? Quero ir ao Paraguai. Isso mesmo, perfeito. Arracê Paraguaipe. Xexé Assadie Porã, aí, José Eduardo. Nime Porambau, Pavavê, né? Gente, como eu falei, essa live eu decidi de última hora para ver se como que vai, né, durante o dia, se tem bastante pessoas que acessam, né? E eu vi que tem sim pessoas que acessam a live, sim, né? Muito bem. Eu vou voltar aqui de novo para falar um pouquinho com vocês. Este projeto de Guarani, ele iniciou há 2 anos atrás, né? Durante a pandemia eu criei esse projeto. E aqui a gente ensina Guarani falado no Paraguai, tá? O Guarani paraguaio, mas eu estava vendo que esse Guarani ele não tem muita diferença do Guarani, do Tupi-Guarani ou do Kaiowá ou algo assim, né? Eu acho que é mais o grupo, né? Acho que é mais os grupos que se dividem, né, as tribos em si que falam Guarani, mas de repente vão mudando de, como que eu posso dizer para vocês, vão mudando de costume, ou seja, de gírias, né, digamos assim. Eu vi muito isso, né, as gírias, por exemplo, no Tupi-Guarani, por exemplo, ore, ro, nós falamos no Guarani normal, e no Tupi-Guarani falamos ore, oro, né, coloca um o na frente para fazer a expressão do Tupi-Guarani, né. Enquanto eu vou falando aqui com vocês, eu vou preparar a outra página aqui para a gente já acessar também, né? Quero que vocês comentem o que vocês estão achando. Essa aqui já é a parte final da live, né? Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, falar, vão escrevendo aí. E falem também como que está a visualização do vídeo em si. Tá bom? Como dizer, desejo que você esteja bem, legal. Eu vou fazer isso aqui para nós na parte finalzinha, tá bom, Regina? Daqui a pouco eu já te respondo sobre esses daqui, tá bom? Só deixa eu finalizar aqui a parte do querer, do quero, né? E a gente já entra nesses termos, esses dois termos que você pediu. Eu já vou fazer aqui daqui a pouco, tá bom? Eu tô inclusive olhando aqui no meu celular, né? E vendo, né? Muito bem. Vamos lá então. Eu vou mudar aqui para lousa de novo, né? Que eu acho que já está bem visível. Estamos aqui na lousa. Eu estou fazendo essa correria porque eu tenho que entrar na página da internet e depois voltar aqui para a página da gravação para ver se está correndo tudo certo ou não, tá bom? Bom, vamos ver então esta parte aqui do quero, do querer, né? Tá vendo que usaremos o mesmo quero, né? Por exemplo, quero que você me escute. Como que eu vou falar esta palavra? Quero que você me escute em Guarani. Como que eu falaria isso? Vamos ver aqui. Vai depender muito da forma em que você está falando. Por exemplo, eu fiz esta frase, né? Quero que você me escute. Se eu estou falando para uma pessoa carinhosamente, quero que ela me escute, eu falaria aipotá xerendumi. Tá vendo que, primeiramente, né? Eu esqueci aqui de traduzir o verbo querer, né? Querer quer dizer potar, tá bom? Potar é querer. Então, este verbo é um verbo aireal, né? Portanto, ele leva o i depois da marca da primeira pessoa, tá bom? Então, o verbo querer é potar, potar.
Agora tá mais explicado o verbo querer, potar, né? Potar. Então aqui nós temos a primeira frase, quero que você me escute. Se eu estou falando isto com carinho, tipo dando conselho, ajudando, persuadindo a pessoa, eu vou falar ai potá xerendumi, né? Ai potá xerendumi quer dizer, quero que você me escute, por favor, né? Esse mi vem de favor, pedindo favor. Agora, se eu estou falando, por exemplo, asperamente, vamos dizer assim, se eu estou, por exemplo, nervoso com a pessoa brava e querendo colocar a minha posição e fazendo com que ela me escuta, né? Aipotá xerendu, aipotá xerendu. Então, quero que você escute, quero que você me escute, né? Então, aipotá xerendu seria isso. E só para diferenciar, temos aqui o verbo potar. No outro a gente usava a partícula se para quero e aqui nós usamos potar, porque vai depender da frase, né? Agora aqui, por exemplo, aqui é querer mesmo e não... É um querer de desejo também, né? Agora vamos ver aqui, esta frase. Quero, né? Aqui tá sem terminar a frase, deixa eu terminar. Quero que você, né? Deixa eu corrigir isso aqui também. Quero que você vá ver, né? Eu acho que é vá ver. Opa, foi mal aqui, gente. Desculpe que eu fiz uma coisa totalmente errada aqui. Deixa eu voltar aqui até organizar aqui. Eu fiz totalmente errado, apertei uma tecla errada e voltou tudo. Mas só um momentinho. Só um momentinho. Já estamos lá de novo. Opa, já achei aqui, já voltei. Perfeito, já está aqui de novo, então vamos lá, já está pronto aqui de novo. Eu apertei uma tecla errada aqui e voltou tudo. Mas enfim, a gente estava falando, quero que você vá, né? Vá aqui, vá ver seu pai, ou vá a ver o seu pai, né? Eu acho que é vá neste caso, né? Quero que vá, né? Eu quero que você vá. Vamos deixar assim. Depois, se tiver que corrigir, vocês me corrijam aí também no português, tá? Mas seria mais ou menos isto. Vamos lá. Quero que você vá ver o seu pai. Como que eu falaria isso em Guarani, né? Então vamos lá, vou traduzir. Aipotar, error, errechar. Nde tu va pende. Tu va pe. Assim. Olha só que interessante. Aipotar, error, errechar, nde tu va pe, né? A palavra seria esta, ou seja, a frase, né? Aipotar, error, errechar, nde tu va pe. Reparem que usamos novamente o potar aqui, né? Que quer dizer querer ou quero, né? Então, aipotar, eu quero, rerro, que você vá, né? Rerro, que você vá. Rerechar, rechar quer dizer ver, irê, da segunda pessoa de novo, que você veja, de seu, né? E pai, tu vá, ao seu pai. Quero que você vá ver a seu pai. Pode ser também derupe. Deixa eu, inclusive, colocar aqui, né? Uma extensãozinha aqui. E colocar assim, rupe, né? No Guarani, quando a gente usa somente uma letra R, igual está aqui, a gente vai pronunciar ru do mesmo jeito. Para que possamos pronunciar dois, ou seja, R, tipo ru, por exemplo, a gente tem que usar os dois R's. Por exemplo, eu falar razão, né? Então, ou carro, né? Tem que usar os dois R's sempre. Aí, no caso, mesmo que fosse aqui, se isto aqui fosse rupe, teria que usar os dois R's, ok? Somente para isso, a explicação. Então, aipotare hore rechanderupe, onde tuvape, aqui, como eu falei, pode ser tuvape ou rupe, porque em Guarani, pai tem dois nomes, né? E eu vou escrever aqui do lado. Pai pode ser tanto tuva como uru, aqui, ó. Eu vou escrever aqui, tá? Pode ser tuva, assim, ó. Tuva. Só apagar aqui que foi errado. Tuva ou uru, assim. Pai seria essas duas palavras em Guarani. Tuva ou uru, tá vendo? Tuva ou uru, vou deixar ela aqui em cima. Aqui no cantinho aqui, ó. Tuva ou uru. Acho que está dando para ver direitinho, tá assim.
Muito bem, tuva ouru. Então, eu vou falar aipotare horerechanderupe, por exemplo. Aipotare horerechanderupe, quero que você vá ver o seu pai. Aipotare horerechanderupe. E agora temos esta última frase, quero que você vá agora a tomar banho, né? Quero que você vá agora a tomar banho. Né? Olha só, aqui eu estou dando uma ordem, né? Digamos assim. Quero que você vá agora. Então, a pessoa tem que obedecer no caso, né? Quero que você vá agora tomar banho. E como que nós falaríamos isso aqui em Guarani? Aipotá, reho, koangaite, ou koangaite, rejahu. A tradução seria isso aqui, ó, que estamos vendo. Aipotá, reho, koangaite, voi. Posso falar voi, né? Agora mesmo, né? Tipo, aipotare ho koangaite voi rejahu. Eu quero que você vá agora mesmo tomar banho. Não é depois, é agora mesmo, tipo, dando uma ordem, né? Então, quando eu falo esse aipotare ho, né? Tá vendo que potar de novo é o verbo querer. Potar é querer, né? E aipotare ho, quero que você vá, né? Vá. Koangaite quer dizer agora, neste instante. Esse it é tipo dando superlativo, tipo, agora maior, tipo, agora maior, agora grande, né? Seria a tradução, até engraçado, né? Agora grande, né? E voi quer dizer mesmo, voi seria a tradução de mesmo. Então, eu quero que você vá agora mesmo. E reparem que esse it, tipo, deu um superlativo aqui para o koanga, para o agora, que quer dizer esse agora é enorme, tipo, esse agora que é tudo, né? Tudo agora, tipo, esse agora bem enfatizado, digamos assim. Voi rejahu. Jahu quer dizer tomar banho, ire da segunda pessoa, né? Então, banho, jahu, então tomar banho, você tomar banho, né? A palavra então ficaria assim: quero que vá agora mesmo tomar banho. Aipotare hoko angaite voi rejahu. Aipotare hoko angaite voi rejahu, né? Muito bem, eu vou voltar aqui para a câmera principal e vou pronunciar essas palavras aqui olhando para vocês, tá bom? Deixa eu voltar aqui, né? Então, eu tenho aqui aipotare horerechan de tuvape. Aipotare horerechan de tuvape quer dizer, quero que você vá ver o seu pai. Ou aipotare horerechan de rupe. Aipotare horerechan de rupe. Vá ver o seu pai. Quero que você vá ver seu pai, né? Agora temos a outra aqui, quero que você me escute, por exemplo, né? Aipotá xerendu mi, ou aipotá nde xerendu, ou aipotá xerendu, né? E a última frase que temos aqui é quero que vá agora tomar banho. Como que eu falaria isso? Aipotare hoko angaite voi rejahu, né? Aipotare hoko angaite voi rejahu. Então, essas são as frases que temos, né? Eu vou dar só 2 minutinhos para beber uma água e a gente já volta. Não saiam do vídeo, enquanto isso vou mandando mensagem que agora chegou a hora da gente abrir para todos que participaram, mandar as suas dúvidas, perguntarem, pedirem frases. Não tenham vergonha de pedirem frases. Pode escrever e mandar que eu respondo aqui, tá? A gente vai ficar agora com esse leque aberto para vocês, para que possamos fazer essas traduções para vocês, o que vocês queiram, o que vocês mandarem ali eu vou escolhendo e traduzindo, tá bom? Agora eu vou somente beber uma aguinha, 2 minutinhos e já voltamos, vamos lá? Enquanto isso, vocês ficam curtindo a musiquinha aqui, tá bom? Enquanto isso, vão curtindo a musiquinha aqui que eu já volto.
Muito bem, já voltamos aqui de novo, já estamos aqui, né? Agora chegou a hora da gente ver aqui, vamos falando se o áudio está bom, né? Da gente ver aqui os pedidos aqui no chats, né? Vamos ver como é que tá os pedidos, deixa eu ler aqui, né? Primeiramente eu vou atender o da Regina, que ela pediu como dizer eu quero falar Guarani bem, eu quero falar o Guarani bem, eu quero falar bem em Guarani, né? Acho que seria isto, né? Muito bem, vamos aqui então, deixa eu abrir aqui na parte da lousa e já vamos dar sequência, né? Muito bem. A Regina então quer aprender a falar bem em Guarani. Como que fala isto, né? Aprender a falar bem em Guarani? Deixa eu ver aqui. Opa. Não para tanto também, né? Deixa eu ver como é que tá só aqui na lousa rapidinho. Tá muito bem na lousa, tá? Tá bem visível para vocês as letras, né? Ultimamente as minhas letras estão sumindo bastante, mas agora nós vamos ver aqui, né? Eu vou escrever exatamente o que ela falou. Eu quero falar Guarani bem. Eu quero falar bem em Guarani. Vamos colocar assim, né? Eu quero falar bem em Guarani. Assim, né? Então, Regina, como que você montaria esta palavra? Vamos ver aqui agora. Existem inúmeras formas de montar esta palavra. Eu vou pela mais fácil, né? Anhe, ó, anhe, porã, CB, Guaranime, né? Esta seria a frase mais usual, né? Da forma que a gente poderia usar melhor isto aqui. Epona CV Guaranime, eu estou falando, eu quero falar melhor, né? Melhor é o mais bem, né? Então, vamos entender o que nós traduzimos aqui. O A é da primeira pessoa, né? Vocês sabem que NE significa falar ou palavra, vai depender do que estamos usando, né? Então, anhe, eu falo, né? Falo, né? Então, aqui é porã CV, né? Aqui no caso eu não vou colocar aqui no NE a partícula C do querer. Então a gente vai tentar identificar aonde está o nosso querer. O nosso querer está aqui, ó, depois do bem. Por que que ele vem depois do bem? Se eu colocasse assim, anhe se porã, eu unicamente ia falar eu quero falar bonito, né? Se eu colocar o C antes do porã aqui no caso. Eu tô falando que eu quero falar bonito e não que eu quero falar bem. Deu para entender mais ou menos a diferença? Até teve um pedido de comentário aqui que todos os verbos usam a partícula C ou
específico. Então, vai depender muito da nossa necessidade, né? Do que a gente vai falar aqui. Então, aqui. Ane e porase, né? Quero falar bem, né? Bem, no caso. E V vem da partícula de superlativo, que é mais, né? Então, eu quero falar mais bem ou bem melhor, né? Quero falar melhor, né? Guarani-me em Guarani. O me é posposicionado, que significa em. Então, eu quero falar melhor em Guarani. Essa seria a primeira frase que a Regina pediu, né? Deixa eu ver se tem mais frases pedidas aqui. Depois, Regina, responda as outras suas. Agora eu vou responder o do Carlos, que ele falou aqui. O Senhor vai te abençoar hoje, né? Então, o Senhor vai te abençoar hoje. Ele perguntou como se pronuncia. A gente vai colocar aqui também, tá bom? Deixa eu só copiar isso aqui para a gente usar a primeira coisa mesmo, né? O Senhor vai te abençoar hoje, né? Assim. O Senhor vai te abençoar hoje. Como que tá na tela, tá legal? Então, o Senhor vai te abençoar hoje. A gente falaria desta forma: o Senhor vai te abençoar hoje, né? O Senhor, neste caso, ele está se referindo a Deus, né? Então, nós temos que colocar o nome de Deus primeiro, né? E como que é o nome de Deus em Guarani? Alguém se arrisca a falar? O nome de Deus em Guarani é Nhandejara. Nhandejara Nerovasata, né? E Nerovasata Ko Arape. Ok? Bom, nós temos aqui assim agora esta montagem, tá bom? Que Deus vai te abençoar hoje, o Senhor vai te abençoar hoje. Vamos entender também esta tradução. Nhandejara Nerovasata Ko Arape. Nhandejara Nerovasata Ko Arape quer dizer o Senhor ou Deus vai te abençoar hoje, né? Nhandejara é o nome dado em Guarani para Deus, Deus do cristianismo, para Deus do cristianismo. Então, Deus do cristianismo é Nhandejara porque Tupã é o deus da mitologia guarani, que também é Deus, né? O nome Deus, só que o Tupã em si é o deus da mitologia guarani. Nhandejara Nerovasata Ko Arape, né? Nhandejara, então, Deus, Nde é você, Rovassa quer dizer abençoar, né? Benção, vem de benção. E te abençoar, no caso, aqui eu estou falando de um futuro, que Deus vai te abençoar hoje, né? O Senhor vai, então ele irá te abençoar, né? Então, Nerovasata, que eu estou colocando para o futuro, é a partícula do futuro aqui, o tá. Então, Nerovasata, ko, quer dizer neste, né? Que é o demonstrativo de presença. E ara é dia, momento, e p dentro desse dia, né? Então, seria hoje, né? Arape. Quando eu falo ko arape, eu estou falando hoje, ok? Ko arape, hoje. Então, eu vou ler de novo aqui. Nhandejara Nerovasata Ko Arape. Nhandejara Nerovasata Ko Arape. Né? Nhandejara Nerovasata Ko Arape. Agora eu vou ver outra frase aqui da Regina que ela mandou. Eu acho que mais só ela que tem mandado, né? Daqui a pouco a gente vai acabar a nossa live. Se vocês tiverem qualquer sugestão, vão pedindo aí, gente. Porque enquanto vocês forem pedindo, eu vou estendendo aqui. Senão eu vou fechar, tá bom? A gente vai mais ou menos até 2h30 e fecha, tá bom? A Regina perguntou: como dizer desejo que você esteja bem, né? Agora, no caso, nesse desejo aqui, já não vai ser desejo, Regina. Este desejo que você esteja bem vai ser querer. Eu quero que você esteja bem. E vamos ver na prática aqui como fazemos isso. Eu vou subir isso aqui e vou puxar aqui, né? Então, deixa eu só duplicar isso aqui para a gente já fazer essa parte, né? Então, aqui, eu desejo que você esteja bem, né? É o que a Regina pediu. Desejo que você esteja... Opa, foi errado. Esteja bem, né? Até colocar uma exclamação aqui. Como que eu falaria desejo que você esteja bem em Guarani, né? Neste caso, a gente não vai usar a partícula C. Por quê? Porque este desejo dela é de querer, né? Ela quer, né? Ela tem, tipo assim, ela almeja, né? Ela quer que você
esteja bem, né? É um desejar também, só que é diferente no contexto da frase em Guarani. Por isso que eu falei para vocês que é um pouco aprofundado e conforme vocês vão perguntando, a gente vai traduzindo aqui. Então, aipotá reime pora. Desejo que você esteja bem, né? Aipotare me porã. Seria somente isto aqui. Aipotare me porã. Então vamos entender essa tradução. Quero que você esteja bem, né? Eu desejo que você esteja bem. Aipotar, a gente já havia falado que é o verbo querer, que eu quero, né? Aí no caso assim, que você esteja bem, que você esteja ereime. Tipo, você, né? O ime nós usamos para estar. Então, o re da segunda pessoa. Ime de estar, neste caso, que é uma partícula ime, né? Então, reime, aipotare ime, quero que você esteja. E o porã, tudo que é qualidade de bom, de agradável, nós usamos para porã. Então, reime porã, estar bem, né? Quero que você esteja bem. Conseguiu compreender? Quero que você esteja bem. Vamos ver a outra frase aqui também. Ou desejo que você melhore, né? Desejo que você melhore. Então, vamos ver também desejo que você melhore. Antes, pessoal, eu vou compartilhar aqui na tela com vocês o meu canal, para quem ainda não conhece, né, o canal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o canal. Eu vou abrir aqui rapidinho o canal, né, para vocês verem. Para quem ainda não conhece o meu canal, vocês acessam, se inscrevam, né? Aproveite e se inscrevam. E eu vou mostrar aqui algumas coisinhas aqui para vocês que vai ser muito bom para vocês olharem aqui, tá bom? Por exemplo, aqui no meu canal, quando você entra, o canal é isso aqui, tá? Aí aqui vai ter a parte de vídeos. Se vocês clicarem aqui em vídeos, né? Tem o início, depois tem o vídeos. Se vocês clicarem em vídeos, vai ter tudo isso aqui, ó, no vídeo, né? Tudo. Tá vendo? As coisas que eu faço, né? Os momentos, tem os vídeos curtinhos, né? Que são significados de palavras curtinhas. Aconselho que vocês assistam esses vídeos curtinhos aqui, né? Que são de palavras, né? Aí depois você pode vir aqui em playlist, né? Para mim poderá que esteja aparecendo um pouquinho diferente. Na playlist, por exemplo, nós temos aqui os vídeos marcados que eu gostei. Aí tem aqui o castelhano, curso de Guarani em castelhano. Para quem é de outro país, eu também ensino o Guarani na língua castelhana. Aí temos aqui, por exemplo, significados de palavras, tem uma playlist. Temos aqui, por exemplo, Guarani Guia Prático. Se eu abrir isso aqui, ó, ele já abre para mim aqui do lado todos os vídeos. Então ele já vai reproduzindo um atrás do outro, ó, pela playlist. Eu não preciso, por exemplo, digamos assim, estar procurando vídeo por vídeo. Se eu entrar aqui, já aparece todos na playlist aqui para mim, tá bom? Estão vendo aqui, ó, todos os Guarani curso guia prático está aqui. Tem praticamente uns 20 vídeos aqui, ou menos, né? Tem 22 vídeos, na verdade. Aí eu tenho o outro aqui, ó, que é o Guarani do básico ao fluente. Aqui eu tenho 95 vídeos aqui, ó. Aqui dentro deste Guarani, né? Guia do básico ao fluente. Tem 95 vídeos aqui dentro. Eu acho que é um bom momento para vocês verem também e aprender, né, o Guarani aqui através deste canal, né, canal de Guarani que está repleto de coisas legais aqui, tá bom, gente? Bom, vamos voltar então aqui, né? Já voltamos. E vamos ver a frase que a Regina mandou aqui, que é desejo que você melhore, né? Desejo que você melhore. Eu vou colocar aqui, melhore, né? Assim. Aqui no caso, como você está falando com mais carinho, né? É importante reninhandu porã, né? Reninhandu. Só apagar aqui. Assim. Bom, Regina, sua última pergunta aqui respondida, a gente vai ler agora, né? Desejo que você melhore. A importante, quando eu falo esse T no final, eu estou falando meio com carinho, né? Então, quero tanto, né? Desejo muito. A importante, reninhandu, é se sentir, né?
Se sentir aí no caso de melhor, né? No caso, ela vai se sentir melhor, né? Então, Reninhandu porã, que você se sinta melhor. Eu quero tanto que você melhore ou se sinta melhor. Então, Nhandu é sentir, Nhandu sentir-se, ire da segunda pessoa. Então, se sinta melhor. Aipotante Renhandu porã. Quero que você melhore ou se sinta melhor. Compreendido, gente, até aqui? Deixa eu ver o que mais que tem. Gostaria de saber como funciona o curso particular em Guarani. É presencial ou online? José Eduardo, o curso é online. Eu tenho uma plataforma, ou seja, eu faço pelo Google Meet os cursos, né? Então a gente entra online, tem essa mesma estrutura de lousa digital que você está vendo aqui. É o que eu passo também no Google Meet, tá bom? Eponacb Guaranime, salve Pará, Rondônia, legal. Obrigado, gente, pela participação de vocês, né? Eu acho que é somente essas dúvidas que tinham, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente espera mais um pouquinho. Podemos ainda ficar mais 20 minutinhos aqui, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, quiserem perguntar algo, é só perguntar que a gente aqui responde, tá bom? Para quem perguntou aqui, todos os verbos aceitam partícula C ou existe alguma restrição? Então, nos verbos, gente, nem todos aceitam a partícula C, como eu falei. Por exemplo, aqui já temos o exemplo aqui na própria lousa digital, né? A Regina falou, desejo que você melhore. E esse desejo a gente usa como querer, né? Então não tem uma regra, né? Vai depender da frase. Existe sim a regra, mas vai depender da frase. Para que eu, por exemplo, usasse esse desejo, é, por exemplo, eu quero te ver bem, por exemplo. Aí no caso vai mudar, né? Já não vai ser mais o desejo. Por exemplo, eu quero te ver bem, né? Eu quero te ver bem, né? Quero te ver melhor ou te ver bem, né? Te ver melhor, vamos colocar aqui, ó. Quero te ver melhor. Quero te ver melhor. Então, Rohechá. Aqui vamos ver como é que tá, né? Rohechá. Porã. Porã CV. Olha só a diferença. A pessoa quer. No caso, ela deseja que ela melhore. E no mesmo caso, ela pode falar: eu quero te ver melhor, né? Quero te ver melhor. Aí já muda. Rohechá Porã CV. Neste caso, o querer aqui da pessoa se tornou o desejo em Guarani. Tipo, desejo te ver melhor ou quero te ver melhor. Então não existe uma regra. Então aqui nós temos Rohechapona CV, quero te ver melhor, né? Então é mais ou menos isto, né? Como é que é? Como fala meu esposo lindo? Nossa, essa aí pegou agora, hein? Mas eu vou responder aqui. Como fala o meu esposo lindo? Olha só as perguntas. Eu vou responder, né? Meu esposo lindo. Neste caso, eu responderia Mena. Vamos ver aqui. Mena Porã. Olha só. Perguntaram aqui como fala meu esposo lindo. Xemena Porã, né? Então, meu esposo é lindo, né? Xemena. Se eu for falar meu esposo é lindo no caso, este aqui tem que ter o acento, né? Aí eu tenho que colocar apenas a letra I aqui do lado. Iporã. Xemena Iporã. Meu esposo é lindo. Aí no caso, se eu for falar, por exemplo, minha esposa, aí já vai mudar, né? Se eu for falar minha esposa, aí eu vou colocar aqui, por exemplo, vou subir isso aqui e copiar, né? Se fosse falar a mesma coisa, minha esposa é linda, né? Opa, um momentinho. Minha esposa é linda. Se eu fosse falar isto, eu só vou mudar aqui, né? Aqui a gente muda o A. Minha esposa é linda. Então, esposa em Guarani é Rembireco, assim, ó. Rembireco. Tembireco é como se fosse
uma ajudante de vida, né? Uma coadjuvante do viver. Seria isso a tradução de Tembireco, né? Reco é estar junto, né? E Tembi é tipo algo de ajuda mesmo ali em si, né? Perguntaram aqui também. Meu filho é lindo. Então, se for mulher, isso aqui é até interessante abordar, né? Ó, minha esposa é linda, então seria Xerembirecô e Porã, né? Deixa eu tirar essa aqui. Aí perguntaram aqui, né? Meu filho é lindo, também a Luana perguntou. Então, filho, se for para mulher, né? Minha filha ou meu filho, né? Isso aqui eu já vou até deixar aqui para que possamos aprender melhor, né? Se for, por exemplo, minha filha, né? Aqui é linda, né? Não lindo. Deixa eu mudar aqui também. Tem que pôr o A aqui no final, né? Aqui também. Linda, assim. Se ela for falar, por exemplo, minha filha, vou deixar até em maiúscula a filha aqui. Ela tem que falar Xemembu. Só mulher usa membu, tá, gente? Membu, assim, membu é mulher. Só que para ela especificar que é menina, né, que é filha, então ela tem que colocar cunha. Então ela está falando a minha menina ou a minha filha, a minha garota é bonita. Quando falar membu e cunha. Se ela falar só filho, ela vai estar falando neutro, né? Meu filho é lindo, ou meus filhos, né? Mas para ela especificar que é homem ou mulher, a mulher guarani tem que falar desta forma, membu e cunha. E se for homem, aí tem que falar membu e cuimbaê. Vou colocar aqui de baixo. Que é, que é filho moleque ou filho menino, né? Cuimbaê. Assim. Xemembu cuimbaê quer dizer meu filho menino. Então, filha menina e filho menino. E se ela for falar só filho, né? Se ela falar assim, meu filho é bonito, é lindo, ela vai usar só o membu. Esse cunhá é só a extensão se é menino ou menina, né? Aí se o homem for falar, né? Por exemplo, o homem que está falando. Então, o homem vai falar para a filha Raju, tá? Eu vou colocar aqui, inclusive. Então, ele vai falar Xeraju, né? Raju, assim. Xeraju e Porã, minha filha é linda. O homem vai falar isso aqui, tá? E a mulher, ou seja, e para o filho dele, ele vai falar Xeraú, assim. Aqui no caso é menina, filha menina do homem, e aqui é o filho menino do homem, Xeraú e Xeradiu, né? Ok? Deu para entender mais ou menos a diferença? Homem fala Radiu para menina, Iraú para menino. Mulher fala Membu para filhos neutro e para filho, se ela for especificar o sexo, por exemplo, menina, ela vai falar Membu cunhá, que quer dizer filha menina, ou filho menino, Membu cuimbaê. Muito bem, eu acredito que vamos fechar a nossa live aqui. Hoje foi ótimo. Muito obrigado a vocês por terem participado desta aula, né? Hoje foi um teste, tivemos até bastante sucesso, porque foi bastante pessoas que acessaram a nossa live aqui, né? E eu vou voltar aqui para a transição e agradecer de verdade vocês, né? Voltar aqui para a tela principal e agradecer vocês de verdade, tá? Por participarem, por estarem aqui, dando este apoio para o nosso canal, né? Eu quero dizer assim que eu estou muito feliz porque eu estou conseguindo a cada dia me expressar melhor, né? Eu era muito tímido e através das gravações a minha timidez saiu totalmente, né? Eu tinha timidez de alguém ouvisse a minha gravação eu falando e hoje eu já perdi bastante essa timidez, né? Então isso também é muito importante para minha vida pessoal, profissional e também aprendendo aqui com vocês várias coisas do dia a dia, né? Eu levei 2 anos para entrar nesses detalhes de que é melhor para o dia a dia e o que é melhor passar no aprendizado, né? Então, a minha ideia é fazer bastante lives todos os dias. Ontem eu não fiz porque eu estava realmente mal ontem, né? Eu não estava me aguentando de sono, confesso para vocês. Chegou a noite, aquele sono terrível, né? E não tinha muito o que fazer, né? E eu quero agradecer aqui a todos que participaram. Tem o Victor Ribeiro que falou salve Pará, Rondônia, Brasil. Olha que alegria de Rondônia, gente. Parabéns aí a vocês, a cidade de vocês, por estar participando aqui do meu canal. Nunca imaginava que meu canal seria visto em outros estados e tudo mais, né? Muito legal isso, né? Quero agradecer aqui também ao Nelson Camargo, né? Obrigado, Nelson, por participar. Quero agradecer aqui a Regina, agradecer aqui a quem mais? José Eduardo, a Luana Pontes,
E as pessoas, Jaêmia, Jaemia, Barbosa, não sei como pronuncia seu nome direito, boa tarde a você também, né? E a todos quantos participaram aqui, né? Que não escreveram, mas participaram, né? Ao Anábio, né? Um abraço a todos aqui de Cidade del Este, graças de Cidade del Este, que legal, muito bom. Eu quero agradecer a todos vocês, né? E dizer que estou muito feliz porque eu estou perdendo a minha timidez de falar diante das câmeras também, né? Porque não é fácil, viu, gente? Você sentar aqui para gravar, muitas vezes, será que está legal? Será que não tá, né? Mas o importante é compartilhar, é ser a gente mesmo, né? E quero aqui, né, até dar 2h30 contar algumas histórias para vocês legais, né? Tipo, eu descobri, né, que quando eu estava estudando um livro que o Guarani, né, o Tupi-Guarani, ele é como se fosse uma língua mãe. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou falar de novo, né? O Tupi-Guarani é como se fosse uma língua mãe, né? Então ele tem tipo 16 dialetos, né? 16 dialetos mais ou menos derivado do Tupi-Guarani, de pessoas que falam, né? Que entre eles estão o Kaiowá, está aqui no Brasil eles falam Nhandeva, né? Lá no Paraguai nós falamos Avanhe, que é o Guarani que eu ensino aqui, que é o Avanhe, que é o idioma das pessoas, digamos assim, o idioma dessas pessoas, né? E os Guarani, esses Guarani, eles gostavam de se chamar de Avá, né? Porque eles falavam que Avá, né, era pessoas, né? Eles gostavam de ser chamados de pessoas, né? Então, é muito interessante, né? Vocês também pediram para trazer uma receita aqui, né, de comida, né? Comida típica paraguaia, alguma coisa assim, a gente vai estar trazendo, né? E eu queria ver se alguém de vocês gosta de tererê. Já ouviram falar em tererê? Tererê é uma bebida paraguaia, digamos assim, né? Uma forma de beber paraguaio, né? Que é o. Como que eu posso dizer? Que é o. Como se fosse um mate, né? Inclusive ele é feito com a erva mate, né? Mas o tererê paraguaio não consiste só em erva mate e água gelada, não. Ele consiste em várias raízes de remédios, né, ou folhas de remédios que nós chamamos de porrapiroú, nós falamos, né, que são remédios refrescantes, né? Ou seja, para deixar o estômago leve, tipo, a gente toma folhas, né, que são as ervas, os remédios, tem tipo burrito, boldo, tem outros remédios. Lá no Paraguai, por exemplo, eu conhecia o taropê. Quem conhecer taropê, fala aí para nós, né? Taropê, alguém já ouviu falar de cipó milome? Os índios devem conhecer, né? O cipó milome. Lá no Paraguai nós falamos milombre, cipó milombre, né? Que é o cipó. O cipó, inclusive, deve ser derivado do Guarani, porque em Guarani nós falamos cipó, né? Cipó. Cipó quer dizer cipó, né? Para quem não saber, é YSIPO, né? Eu vou até escrever aqui para nós, cipó, né? Quer dizer cipó, né? Vou colocar aqui na lousa de novo e escrever aqui para nós. Cipó, né? Cipó quer dizer cipó, assim, ó. Eu vou até duplicar isso aqui mesmo. Cipó. Assim, o cipó quer dizer cipó, né? E existe um cipó deste que chamam de milombra, cipó milombra, que nós falamos lá, que é um remédio bom, né? Que eles falam que é cordial, que é corrente, né? Que você toma, então ele corre pelo seu. Faz a circulação do seu sangue melhorar, né? Então é assim, o tererê é preparado nessa base. Ele é preparado com essas raízes macetadas, essas folhas macetadas na água separada ali. Alguns colocam hortelã, colocam o cedron. Já ouviram falar da cedron? Nós falamos em castelhano, que é a cedreira, o capim cedreira, eu acho que é que faz o chá, que inclusive é maravilhoso, né? O chá cedreira, né? Muito bom. E tudo isso é muito importante. E na verdade a gente toma muito dessas coisas lá no Paraguai, né? Que é inclusive uma das coisas mais típicas que o paraguaio tem, né? Que é o tererê. A gente também come bastante mandioxururu. Eu vou escrever aqui para vocês. Mandioxururu, né? Deixa eu escrever aqui. Mandioxururu. Assim. Vou só estender aqui, né? Para ficar um pouquinho maior. Bom. Alguém se arrisca a dizer o que significa isto aqui, mandioxururu?
Tomar um café aqui. Mandioca shiruru. Mandioca quer dizer mandioca. Para quem não sabia, mandioca em inglês é assim. É em inglês não, em Guarani, desculpa. Mandioca em Guarani é mandioca. Olha eu falando em inglês aqui. Mandioca em Guarani é mandioca. Falamos mandio, né? Quando eu falo shiruru é frito, né? Mandioca frita, né? E eu vou tentar trazer aqui, né, o que é realmente o mandioca shiruru aqui para nós, tá? Deixa eu procurar aqui no umas imagens, né, pra gente achar aqui o mandioca shiruru, né? Google Imagens. Deixa eu ver se tem aqui a mandioca shiruru Paraguai aqui. Deixa eu ver se temos, né? Opa, temos sim, ó. Eu vou trazer aqui a imagem do prato, né? Vou trazer esse aqui que tá mais bonito. Deixa eu ver se ele salvou aqui. Salvou, né? Eu vou... Tem o coquito também, que estão falando aqui, né? Acho que eu importei muito. Deixa eu apagar aqui. Gente, mandioca shiruru é especificamente isso aqui, tá? Deixa eu aumentar aqui, né? Que a gente estava aqui no mandioca shiruru e diminuir isso aqui, né? Que tá muito grande. Enquanto eu vou ajeitando aqui, vocês vão mandando mensagem aí, tá? Eu vou apresentar aqui um prato que é muito comido lá no Paraguai para vocês, tá bom? Aqui mais ou menos assim, eu acho que tá bom, né? Mandioca shiruru, né? Muito bem. Mandioca shiruru seria a... Como que eu posso dizer para vocês? A mandioca frita. Como que é feito isso aqui, né? É pego a mandioca, pica ela, mandioca cozida, pica ela, pega um pouco de queijo ou pega a coalhada. Lá no Paraguai se usa muito camburrai. Camburrai, vou escrever aqui também. Camburrai quer dizer coalhada ou leite coalhado, né? E é camburrai quer dizer isto, coalhada ou leite coalhado. Vou deixar aqui em cima mandioca shiruru. Vou escrever aqui, ó, camburrai. Camburrai. Assim, camburrai quer dizer leite coalhado ou quer dizer leite azedo, né? Rai quer dizer azedo. Então, leite azedo, camburrai. Pega isto, a mandioca, né? Mandioca, camburrai, pica a mandioca. Pega então a gordura de porco, pode ser banho de porco ou óleo, né? Pega um pouquinho de cebola, cebolinha de folha e coentro. Aí você. Folhinha de salsinha, não coentro, salsinha, né? Aí você pica todas elas. Aí frita essa mandioca, faz naquele óleo, vai misturando com esse leite, ou pode ser queijo também, queijo ou camburrai que eu falei, né? E faz tipo uma virada ali, né? Tipo, mexe, faz um mexido, como se fosse um ovos mexido com a mandioca, né? E aí você pode, aqui por exemplo, tá com queijo ralado por cima, mas é o princípio, né? E você pode acrescentar ainda se quiser um pouquinho de carne moída ou um ovo frito do lado, ou faz já com ovos mexidos junto, né? E chamamos de mandioca shiruru, que é esse prato gostoso aqui que nós comemos pela manhã ou à noite. É muito interessante isso aqui também, né? Que é o mandioca shiruru. E aqui falaram também sobre coquito, né? Coquito é muito engraçado, gente. Que coquito é uma. Deixa eu colocar aqui. Coquito. Deixa eu ver se eu acho aqui o coquito, né? É pior que não vai ter, meu. Não tem. Deixa eu ver se eu acho o Paraguai aqui. Paraguai. Coquito Paraguai. Se eu achar aqui. Ah, tem aqui, ó. Então ele demora um pouquinho para carregar, mas já tá carregando aqui. O coquito, gente, seria isso aqui, ó. Ele é espécie, ele parece uma... Ele é feito também da massa de pão. É que aqui não dá para ver bem porque a imagem tá pixelada, né? Deixa eu ver se eu acho outra imagem aqui melhor. Mas ele praticamente é feito de massa de pão, né? E é assado e ele fica torradinho, né? Ele fica tipo um biscoito, né?
Ele fica muito parecido com um biscoito. E é o que nós chamamos de coquito, né? Ele não vai ter mesmo uma qualidade melhor. Mas é isso aí. Vocês pesquisem lá no Google, né? Coquito Paraguai. Ele fica umas bolinhas pequenininhas assim. Deixa eu ver esse aqui. Aqui acho que dá pra ver melhor aqui, ó. Tá vendo como ele é bem pequenininho? É tipo um pãozinho pequenininho, só que ele parece muito com aqueles salgadinhos, aquelas torcidas, aquele salgadinho torcida, só que ele é denso, é grandinho assim, né? Parece biscoito, só que é bem mais durinho, né? Tinha uns que era tão duro que a gente tinha que jogar no meio do café para poder tomar, né? Do cocido que fala que é o chá, né? Tinha que jogar lá dentro, né? É, aqui também falou, acompanha sempre empanados, isso mesmo, né? É, aqui a Regina perguntou o que é curé xiriri. Interessante. Vamos responder também, né? Já vamos já fechar a nossa live, mas eu vou responder isso aqui e a gente fecha, tá bom? Curé, gente, curé. Quem sabe o que é curé? Falem aí nos comentários. Quem sabe o que é curé? Curé, né? Eu vou achar a imagenzinha dele aqui, ver se alguém sabe o que é, né? Curé. Curé é isso aqui, né? Curé é o porquinho, gente. Curé é porquinho, né? A Aníbia falou aqui que é porquinho, né? Anábio, né? Então é um porco. Olha que bonitinho, né? Aqui ele tá assadinho, né? Então curé xiriri quer dizer porco frito, né? Aqui no caso ele tá assado. E como que eu falo assado? Alguém sabe? Vou escrever aqui. Bichu. Curé bichu quer dizer assado. Quando é xiriri é frito, tá bom? Curé bichu assado e curé xiriri frito. Ai, foi muito bom a nossa aula de hoje. Foi uma experiência muito legal para mim. E assim eu quero encerrar a minha live contente porque nós participamos da aula de hoje, bastante pessoas participaram, e isso para mim é uma alegria muito grande. Isso também me dá força de fazer live durante o dia e live durante a noite. E vamos entrar sempre comigo aqui nas lives para fazermos mais conteúdos legais como este. Não deixem, gente, de compartilhar os vídeos, de comentar os vídeos que eu estou postando. Estou postando bastante coisas de vídeos, porque assim o YouTube distribui para mais pessoas e mais pessoas passam a conhecer o nosso trabalho. Espero que fiquem com Deus. Pepita nhandejara nhandejara toipenendie. Adiapoveta reta video guarani meguai catanguecha reta bainha aprender. E nos vemos no próximo vídeo. Fui, até mais. Fiquem com a musiquinha final aqui.